Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem Seance. Hoje vamos ver como passar matrizes como parâmetros para funções. Segura aí! Estamos aqui no Dev C++, eu já deixei um código pronto para a aula de hoje que demonstra 3 formas de passarmos matrizes para funções, utilizar matrizes como parâmetros de funções. A primeira coisa que devemos ter em mente é que uma matriz nunca pode ser passada inteira como um parâmetro ou como um argumento para a função, e sim o endereço dela. Portanto, o endereço da posição inicial dela é passado como um ponteiro para a nossa função. Tenho aqui 3 exemplos que são as 3 formas de passarmos uma matriz para uma função. Aqui estão os protótipos das funções auxiliares. E o primeiro exemplo, que é o exemplo 1, tem uma matriz 1 de 10 posições. Então você pode declarar um parâmetro com uma matriz 1 de tantos elementos. No exemplo aqui estamos utilizando 10 posições e colocar como parâmetro da sua função. Logo aqui abaixo temos então o exemplo 1 desenvolvido, a função de exemplo 1 desenvolvida, o parâmetro matriz 1 de 10 posições, e aqui dentro temos uma variável i para iterações e um laço for que conta até 10 e imprime na tela. Então passando o índice da matriz 1. Com isso, estamos gerando os números de 0 a 9, pois i inicia em 0 e vai até 9, pois é até que i seja menor que 10. E aí, na função principal, criamos aqui uma matriz auxiliar também de 10 posições. Outra variável i de iterações é uma variável local, portanto, eu posso chamar do mesmo nome. Você verá que nas outras funções teremos também variáveis i, só que são todas variáveis independentes. Utilizamos novamente o laço for e aí completamos esta matriz local da função principal. Aqui o comando que imprime uma quebra de linha. O que vamos fazer é chamar o exemplo 1, que é a função 1, e o parâmetro, a matriz local aqui, t. Com isso, teremos a impressão de 0 a 9, pois estamos passando essa matriz como parâmetro, logo o endereço inicial dela será passado como um ponteiro, e isso o compilador converte para nós. Ele irá converter automaticamente como um ponteiro para um inteiro, e aí vamos ver a exibição dos números de 0 a 9 na tela. Vamos ver se é verdade compilando e rodando. E realmente temos aqui 0 a 9 impressos na tela. O exemplo 2 é uma outra forma que tem como parâmetro uma matriz 2 sem especificar o número de elementos. Portanto, aqui o número de elementos é irrelevante para o compilador, obviamente não é relevante para o programa. Mas podemos utilizar da mesma forma, então temos exemplo 2 como uma função, e o desenvolvimento dela está aqui abaixo, exemplo 2, e aí matriz 2, sem especificar as posições, eu declaro uma variável local para iterações, passo um laço for de 0 até 9 e imprimo na tela, preenchendo com o índice da matriz 2. E aí vamos ver se funciona o exemplo 2, chamando a função exemplo 2 e também colocando como parâmetro a nossa matriz local. Vamos compilar e rodar. Como podem ver, o resultado é exatamente o mesmo. Então é outra forma de você passar uma matriz como argumento para uma função. Entretanto, esses 2 primeiros exemplos não são muito usuais, tão pouco elegantes na linguagem C. Normalmente, como o próprio compilador vai converter em um ponteiro, devemos passar o parâmetro como forma de ponteiro. Desta forma, é muito mais usual em códigos profissionais. Portanto, o ideal é acostumar-se com este exemplo 3 aqui. Então, a função exemplo 3 tem como parâmetro um ponteiro para um inteiro. Observando aqui o desenvolvimento da função exemplo 3, temos a nossa variável de iterações, variável local i, passamos um laço for de 0 a 9, e aí imprimimos,
E aí estamos colocando o índice no próprio ponteiro. Vejam aqui que a variável de iterações vai de 0 a 9 no índice do nosso ponteiro. Se chamarmos esta função na função principal, teremos o mesmo resultado exibido na tela. Então, o exemplo 3, eu executo, vamos compilar e rodar, e exatamente o mesmo resultado. Portanto, estas são as 3 formas de você utilizar matrizes como parâmetros de funções. O que você tem que lembrar é que sempre a matriz será passada como um endereço. Uma matriz inteira não pode ser passada como parâmetro de uma função, e a forma mais elegante, mais profissional e também mais eficiente é utilizar um ponteiro, assim como demonstramos aqui no exemplo 3. E aí você pode passar as mais diversas matrizes como parâmetros de funções. Portanto, quando uma matriz é usada como argumento de função, seu endereço é passado para a função. Essa é uma execução para a convenção de passagem de parâmetro por chamada de valor da linguagem C. Esse foi mais um vídeo do seu curso de linguagem C ANSI. Como sempre, clique em gostei, compartilhe com todo mundo, favorite o vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Se inscreva aqui no WR Kids Channel, pois aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, também deixe o seu feedback do que está achando de todos os nossos cursos aqui embaixo. Nos siga nas demais redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!